Alhamdulillah. Agradecemos a Allah ao desvio. O desvio leva ao fogo. Que Deus nos livre do fogo. Alhamdulillah. Agradecemos a Allah. Deus. Como falamos e aprendemos, é uma escola para nós. Como uma escola? Sim, é um presente e uma escola. Como o profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam, do Ramadã para o Ramadã, kafarat al-dhunub. Do Ramadã até um outro Ramadã. O intervalo deles é para perdoar os pecados. Significa, ano passado, estávamos no Ramadã. Depois de um ano, estamos novamente no Ramadã. No intervalo, durante esse um ano, eu tive quedas grandes. Quando falamos quedas, eu falo da queda na fé, principalmente. Por mais que a pessoa fala, não, a minha fé é inabalável. Não existe fé inabalável. A fé cai. Vamos fazer uma reflexão. No Ramadã passado, até um ano veio esse Ramadã. Durante esse um ano, como que eu estava durante a Salawatul Khamsa, na prática das 5 orações? Eu era direitinho, rezava direitinho 5 rezas. Durante esse intervalo, como que eu fazia para ir na mesquita, para estudar, para aprender, para rezar a oração em grupo, para fazer Salat Juma? Durante esse um ano, como que eu me comportava com os meus vizinhos, com a minha família, com as pessoas que precisavam de ajuda? Durante esse um ano, como que eu me comportei com as melhores palavras, que é o Alcorão? Quantas vezes eu abri esse livro sagrado? Tentei memorizar alguns versículos, refletir em alguns sinais. Por isso que é uma escola. Por isso que o profeta gostava de falar, e era costume dele, sallallahu alaihi wa sallam, quando entrava o primeiro dia ou a primeira noite do Ramadã, ele falava: Ja'akum shahru al-mubarak, Ramadã. Veio para vocês o mês abençoado, o Ramadã. Ele falava, como a gente sabe, as portas do céu se abrem. O que é isso? As portas do céu se abrem. Significa que as minhas ações estão sendo computadas, subindo direto. Está elevando tudo que eu faço. Ou seja, está multiplicando de 70, 700 vezes a mais uma única ação. Quando ele fala, as portas do fogo, do inferno se fecham, significa que Deus não está marcando o pecado para mim, está me presenteando. Mesmo eu errando, jejuando, praticando o Ramadã, Deus está me perdoando, está me livrando do fogo. Quando ele fala, os demônios são acorrentados, aprisionados, significa que ele está me deixando livre, em liberdade, para praticar boas ações. Não terei nesse mês aquele sussurro que incomoda no peito, aquele ato de maldade ou de vingança. Se isso acontece, significa que eu tenho que rever o meu ego, o meu nafs. Então é por isso que o Ramadã é uma escola. Durante o ano eu caí, sem dúvida, quedas grandes, a minha fé foi para baixo. Então o Ramadã vem para renovar a minha fé, renovar a minha alma, renovar o meu coração, purificar, ou seja, perdoar os meus pecados, me livrar do fogo, colocar no meu passaporte a entrada direto para o paraíso, me dar sucesso e tranquilidade nessa vida. Então o Ramadã é um mês de reflexão nesse sentido. Vários ditos falamos aqui praticamente todas as noites. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man sama Ramadã,
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quem jejuar o Ramadã com fé e esperança na recompensa, na misericórdia, no perdão, esperança em Deus, em Allah, essa pessoa terá os pecados cometidos perdoados. Ele falou man sama. Aí no outro hadith ele fala man tama. Ele falou quem jejuar. Aí na outra versão, quem levantar. Quem jejuar o Ramadã ou quem levantar. Quem praticar o Ramadã com fé e esperança terá os pecados perdoados. Significa que o Ramadã não é apenas o jejum. Tem muitas pessoas que não podem jejuar. O Ramadã é mais que o jejum. O Ramadã eu vou jejuar durante o dia, mas à noite eu vou estar de prontidão como um soldado verdadeiro, um soldado de Allah, nas fileiras, rezando, escutando o Alcorão, a oportunidade de eu escutar o Alcorão, as palavras de Deus, oportunidade de eu refletir. Não é à toa que o profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam, man salla ma'al imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul layl. Aquele que rezar junto com o imam, ou seja, as orações voluntárias, as orações do Tarawih, eu levanto junto com o imam, atrás dele, do começo ao final, 10, 15, 20, 30 minutos, uma hora que seja, do começo ao final, será escrito para mim como eu rezei durante toda a madrugada, durante toda a noite. E eu fiz só 20 minutos, 30 minutos. O Ramadã é uma escola por isso, para renovar a minha fé e refletir. O ano inteiro passou, eu fiquei só ligado e ocupado com a vida mundana, com o trabalho, com a compra, com a venda. E na maioria do tempo eu esqueci daquilo que me leva a Deus. Quantas vezes nós rezamos 5 vezes, 5 orações durante o ano inteiro? Quantas vezes eu acordei para o Fajr? Quantas vezes eu peguei fiscalidade? Quantas vezes eu li o Alcorão? Então o Ramadã é por isso que é o mês de dádivas e bênçãos. Por isso que é uma escola. Agora, se estamos no mês do Ramadã, e mesmo assim, eu não consigo jejuar, eu não consigo ir na mesquita, eu não consigo fazer orações voluntárias, eu não consigo ler o Alcorão, eu não consigo escutar o Alcorão, eu não consigo fazer caridade, eu não consigo rezar as orações obrigatórias, não rezo o Fajr. Então o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, para essa pessoa, Rússia, ele falou, essa pessoa entrou na perdição, tomou prejuízo, está arruinado. E o anjo Gabriel, quando o profeta falou isso, falou, Amin ya Muhammad, Amin ya Rabbi. Ou seja, que Deus atenda isso que o Muhammad falou. Significa que aquela pessoa que presencia o mês do Ramadã e não faz nada, vai entrar na súplica do profeta Muhammad, ou vai estar com os perdidos, com os arruinados. Que Deus nos livre de estar junto com os arruinados. Então, uma reflexão: o que eu fiz durante o mês do Ramadã? Entrou o Ramadã, dia 12. O que eu fiz? Só estou jejuando, mas não consigo rezar. Só estou jejuando, mas não consigo ler o Alcorão. Só estou jejuando, mas não consigo ir para a mesquita. Só estou jejuando e não faço nada. Então você não está fazendo nada. O outro hadith do profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam, não há Ramadã para aquela pessoa que durante o Ramadã não come, não bebe e evita suas relações sexuais. Porém, fala o que não deve, mente, calunia, fala palavras obscenas, etc. Cadê o meu Ramadã? Se eu estou no Ramadã de verdade,
e fazer uma reflexão, falar, não estou praticando, agradeça a Deus. Fala alhamdulillah e continua e pede a confirmação e a firmeza para Allah. Se eu faço uma reflexão e vi que não entrei ainda no Ramadã, eu devo lamentar. Devo lamentar, porém, saber que Deus é misericordioso, entrar de vez e aproveitar os dias que faltam. Esse é o Ramadã. Sentir o Ramadã. Sentir a prática do Ramadã. Sentir o sabor do Alcorão. Por isso que o profeta falou, o doce sabor da fé. Por quê? A fé é um chocolate ou é um mel? Não, a fé é doce, é leve. Se você, quando está com fé, se sente leve, tranquilo, pode estar com milhões de problemas na vida mundana, mas a tua fé não vai fazer você se abalar com os seus problemas. E sempre vai te dar soluções. Então o Ramadã veio para isso, para refletir naquele dito que o profeta falou, principalmente no Ramadã, porque é uma escola para quando sair do Ramadã praticar esse hadith. Qual hadith? قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث. O profeta falou assim, aquele que tem fé, sei o que ele falou de fé, de crença, aquele que tem fé em Deus e no dia do juízo final, no último dia, então fale coisas benéficas, fale coisas boas quando for falar. Caso contrário, fique em silêncio, não fale. Depois ele repetiu, falou, aquele que tem fé em Deus e no último dia seja generoso, principalmente com o vizinho. Depois ele falou, aquele que tem fé em Deus e no último dia seja generoso com os convidados, visitantes. O profeta falou o quê? Ter fé. Ter fé é algo no coração que reflete na ação. E o Ramadã serve para a gente alimentar a fé. Eu fico de jejum de comida durante o dia, mas eu estou alimentando a minha fé. Se eu tenho fé em Deus, eu vou provar nas falas, na atitude, na prática. Então por isso que o Ramadã é o momento que as portas se abrem da benevolência, da misericórdia e se fecha do castigo e do tormento, para eu praticar a minha fé, fazer por onde? Aceitar o Ramadã. No outro dito, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse assim, reflete, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. الحديث. O profeta Muhammad falou assim, saibam que Deus prescreveu, colocou todas as coisas boas, a benevolência em tudo, virtudes, tudo que você for fazer, deve fazer com benevolência, com atitude, fazer da melhor maneira. Aí ele explicou alguns exemplos. Ele falou, se vocês entrarem em um combate para combater o inimigo, então faça o combate da melhor maneira, na perfeição, com benevolência. E a gente sabe, o muçulmano, quando entra em um combate e é convocado pelo exército, não pode combater lugares
de cultos religiosos, não pode arrancar árvores, não pode maltratar mulheres, nem crianças, etc, etc. Tenha benevolência até no combate. Combata quem está te combatendo. Aí deu outro exemplo. Se vocês forem fazer uma oferenda, um sacrifício, degolar um animal para comer a sua carne, ele falou, faça com benevolência. Aperfeiçoe esse abate da melhor maneira. Aí ele explicou. Ele falou, pegue o instrumento afiado, para assim não prejudicar aquilo que está sendo sacrificado. Em outros ditos ele explicou, não mostre a faca para o animal que você for sacrificar, para o animal não ficar com medo. Afie a faca para dar um alívio para o animal, para não ficar judiando dele, etc, etc. Tudo, ele falou, tudo, ficou cheio, em todas as coisas que você for fazer. Vai para casa, vai para a escola, vai para o serviço, vai para a mesquita, vai se vestir, vai conversar, faça com benevolência. Aperfeiçoe isso que você vai fazer da melhor maneira. E o Ramadã ele veio para a gente, para nós nos aperfeiçoarmos, porque durante o ano inteiro tivemos quedas fortes e a nossa fé foi para baixo. Tivemos quedas porque ficamos tempo durante o ano sem rezar o Fajr. Tivemos quedas porque não conseguíamos fazer as orações obrigatórias no horário correto. Tivemos quedas porque não tínhamos capacidade de ir até a mesquita. Tivemos queda porque não conseguíamos abrir o Alcorão, estávamos ocupados vendo outra coisa ou fazendo uma outra coisa da vida mundana. Então o Ramadã veio para nós fazermos isso agora. Porque se nós somos sinceros na nossa prática no Ramadã, a evidência, o dalil da sinceridade é depois do Ramadã. Todas aquelas práticas boas que eu estou fazendo no Ramadã, eu vou na mesquita no Ramadã, eu rezo o Fajr no Ramadã, eu faço caridade no Ramadã, eu falo boas palavras no Ramadã, eu estendo a minha mão no Ramadã. Fora do Ramadã eu vou continuar fazendo isso, porque eu entendi quando Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou, dentre as melhores obras é dar continuidade na sua ação, nem se for pequenina, nem se for uma ação pequena, uma obra pequena, mas ser contínuo, não cortar, fazer. Se eu faço caridade de R$1, então eu continuo fazendo sempre caridade de R$1. Não adianta eu faço 1 milhão hoje, não, lógico, se quem está precisando eu faço, e depois nunca mais faço. Se eu vou na mesquita no Fajr, então eu continuo toda vez indo na mesquita no Fajr. Se eu estou lendo uma página do Alcorão, então eu vou continuar a dar continuidade. Essa é a melhor obra. Não cortar a minha obra, continuar fazendo. Por isso que o Ramadã é uma escola de aperfeiçoar a fé. Então vamos entrar no Ramadã. O Ramadã é um mês de alegria, de festa, de harmonia, para quem deixa a fé e a harmonia entrar no seu coração. Não vamos só assistir ao Ramadã, vamos trabalhar no Ramadã, praticar o Ramadã, encher as mesquitas do Ramadã, encher o nosso lar de luz do Alcorão, das palavras de Allah no Ramadã. Vamos refletir e pensar, será que eu estou no Ramadã? Eu estou praticando o Ramadã? Como que eu estou? E já estamos no 12º dia do Ramadã. Como que foi até agora as minhas práticas, as minhas rezas, as minhas recitações do Alcorão, as minhas caridades? Cadê? Esse é o Ramadã.
será que eu vou entrar na súplica que o profeta fez contra aquele que desperdiça o Ramadã e vai estar com os perdidos, negligenciados, atormentados? E o anjo falou a mim: ou será que eu estarei salvo, ter o sucesso, ter as bênçãos, a misericórdia, o perdão, o livramento do fogo no Ramadã? Esse é o presente. Então nós devemos que fazer uma reflexão juntos, não desperdiçar mais o Ramadã. Barakallahu fikum pelo Corão Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem agora e peçam perdão a Ele. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos estejam com os profetas, mensageiros, o último profeta e seus familiares e companheiros, e todos aqueles de fé, até o último dia, o dia prometido. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر. Ou como قال صلى الله عليه وسلم. O hadith que o profeta falou é para o Ramadã e fora do Ramadã. Só que no Ramadã, como temos as portas do paraíso abertas e do fogo fechado e os demônios aprisionados, é fácil de praticar para quem Deus colocou a facilidade no coração. Para quem não está com o coração selado, se eu não pratico nenhuma dessas obras, é porque o meu coração está selado, duro. Devemos trabalhar para manter, para fazer ele leve. O profeta falou, sallallahu, tema a Deus. Antes, o que é temer a Deus? Taqwa. Temer a Deus é você colocar um escudo, uma proteção na tua frente. É se proteger dos pecados, dos erros, da obscenidade, da teimosia, da mesquinhez que você faz diariamente. Coloca um escudo e fica longe. Temer a Deus é saber que Deus está te observando de cima dos céus, sobre o seu trono, a todo momento. Quando fazer algo, refletir. Então o profeta falou, tema a Deus aonde quer que você estiver, independente de onde eu estou, se é na mesquita ou fora da mesquita, se é em Meca ou se é no Brasil, ou em Jerusalém. Eu devo temer a Deus e saber que Ele está me observando, aonde eu estiver. Depois ele falou, e siga, quando você fazer um erro, um pecado, siga logo em seguida com boas ações, com obras boas, porque assim as boas ações vão apagar os seus pecados. Cada ação boa que eu faço está apagando aquele erro que eu fiz. Depois ele falou assim, e tenha perante as pessoas, tenha com a humanidade um bom caráter, a excelência do caráter, uma boa conduta. Esse hadith é de fé. Primeira coisa é temer a Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus, se aproximar de Deus. Se eu sou sincero nessa tendência, nessa fé, nessa crença, eu vou colocar agora em prática. E como que é colocar em prática? Trabalhar boas ações
todos os dias, porque eu sou ser humano, eu erro diariamente. Então trabalha fazendo algo bom, principalmente aquilo que foi colocado no Alcorão e na Sunna. Assim os seus pecados vão ser apagados, principalmente no Ramadan, que você terá todos os pecados apagados e terá o passaporte carimbado para a entrada do sucesso. Depois ele falou no final: e tenha com a humanidade caráter, dignidade, honra. Não adianta falar eu acredito em Deus e não respeito a criatura de Deus, e não tenho caráter com a humanidade, porque eu não tenho humanidade. Então o Ramadã veio para isso, para eu treinar esse dito agora, no momento de facilidade de prática, onde não vai ter nada para impedir as minhas práticas. Então devemos, junto com o nosso jejum, colocar em prática as nossas rezas, as nossas leituras e recitações do Alcorão, as nossas caridades, as nossas idas à mesquita e etc. Junto com o jejum, não somente o jejum. Não há jejum para aquela pessoa que faz o jejum e não faz as rezas. O mais importante é a reza, as 5 orações diárias. Agora sim eu vou jejuar. Eu senti o meu jejum à noite, na mesquita, com os meus irmãos, ombro a ombro, escutando as palavras de Deus. Assim eu vou sentir o meu jejum. Caso contrário, não há jejum. Eu jejuo, abstendo-me de comer e beber, mas não faço o jejum dos olhos. Ou seja, não olhar para aquilo que não se deve. Do ouvido, não escutar aquilo que não pode. Da boca, não falar aquilo que não é devido. O jejum é completo. Então devemos entrar no mês do jejum, se abstendo de tudo aquilo, evitando tudo aquilo que vai ao desagrado do meu Senhor. Esse é o jejum verdadeiro. Queria anunciar aqui também que amanhã é sábado. O iftar será às 6h30 da tarde. Amanhã é sábado na mesquita. E anunciar novamente, como falamos durante essa khutbah, estamos todas as noites, a partir das 8 horas, depois da reza de Aisha, o irmão Imam Anas, memorizador do Alcorão, está pronunciando e recitando o Alcorão durante esse mês aqui para nós. Gostaríamos então da presença de todos unidos na adoração a Deus nesse mês de adoração, misericórdia e livramento do fogo, a partir das 8 horas, todas as noites. Sejam todos bem-vindos. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشف جميع مرضنا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل
اللهم زدنا إيمانا وعلما وتوفيقا يا رب العالمين. أنت السميع المجيب، أنت سميع الدعاء. اللهم استجب لنا الدعاء والصلاة والقيام. اللهم تقبل منا الصيام في هذا الشهر الكريم. اللهم تقبل منا الدعاء والصلاة والركوع والسجود. اللهم زدنا إيمانا وعلما وتوفيقا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti a misericórdia e o perdão para todos nós, homens e mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que nos perdoe e dê para nós conhecimento benéfico, dê para nós proveito lícito, bom, dê para nós saúde boa, dê para nós saúde boa e bem-estar. Ó Senhor dos mundos, livre nós, nossos pais, nossas mães do fogo do inferno e do castigo do túmulo. Ó Senhor dos mundos, abençoe nossas mães, nossas esposas, nossos filhos, nossos lares e toda a nossa comunidade. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas boas ações, aceite as nossas rezas, os nossos jejuns, as nossas súplicas, aceite os nossos esforços, cure nossos enfermos. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que purifique os nossos corações e as nossas almas. Ó Senhor dos mundos, livre-nos da arrogância, da incredulidade, da idolatria, da mesquinhez e da inveja. Purifique as nossas almas, faça de nós pessoas boas e verdadeiras, iluminadas e virtuosas. Ó Senhor dos mundos, dê bem-estar e saúde para nós. Ó Senhor dos mundos, preserve nossos irmãos e irmãs e dê o sucesso para todos, em todos os lugares. Proteja nossos irmãos que estão sendo oprimidos em todos os lugares. Proteja nossos irmãos que estão sendo oprimidos, que estão sofrendo em todos os lugares. Proteja nossos irmãos na faixa de Gaza, na Palestina. Dê um sucesso para eles. Livre eles da opressão. Ó Senhor dos mundos, coloque fé em nossos corações. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqim as-salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على